Olá mais uma vez, você que me assiste, me ouve. Eu gostaria de dar sequência ao nosso estudo do discipulado e hoje nós vamos fazer o terceiro estudo. O primeiro deles nós vimos quem é Jesus, Jesus como Salvador, como Messias, Jesus como Filho de Deus, e hoje nós vamos ver para que Jesus veio ao mundo. No segundo estudo nós vimos quem nós somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. Mas nesse terceiro estudo o tema é o seguinte: para que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio a esse mundo? Antes nós precisamos entender que Jesus ele sempre existiu. Jesus ele sempre existiu. No texto de João, Evangelho de João, no capítulo 8, 58, ele disse isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes que Abraão viesse a existir, ele já existia. Portanto, Cristo sempre existiu, ele estava com o Senhor na criação. O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 2, vai nos mostrar isso, que ele estava no princípio com Deus quando Deus criou todas as coisas. Então, Jesus sempre existiu. Contudo, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, o Verbo encarnado, foi o modo que Deus escolheu para que Jesus adentrasse a esse mundo. E ele escolheu essa forma de nascer de uma mulher, nascer de um ser humano, e nós chamamos isso de a encarnação do Verbo. Ou seja, onde o próprio Filho de Deus, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele se encarna para fazer parte desse mundo que nós vivemos. No texto de Isaías, no capítulo 52, versículo 2, diz algo extremamente importante para nós. Nos mostra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós vimos isso no estudo anterior, quando nós vimos quem nós somos, e a transgressão, a desobediência de Adão, a morte passou a todos os seres humanos e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse pecado nos atingiu. E esse pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E muito mais. Esse pecado no texto de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Romanos, quando Paulo escreve à igreja lá de Roma, ele diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive pecando, aquele que tem a vida de pecados, o seu salário, o seu pagamento é a morte. Então, se todos os seres humanos herdaram de Adão a morte, não somente física, mas a morte eterna, esse pecado, essa separação de Deus, alguém pode escapar dessa condenação? Será que existe algum ser humano que possa por si só escapar dessa condenação, dessa punição de Deus? A Bíblia diz que não. Romanos mesmo, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, e nós sabemos disso, e carecem da glória de Deus. Ou seja, todas as pessoas precisam da glória de Deus, precisam ser alcançadas por Deus. Mas então como que Deus ele alcança pessoas através dessa glória, através da sua salvação? Justamente através do seu Filho Jesus. Nós já começamos então a responder a pergunta do nosso estudo. Para que Jesus veio ao mundo? O próprio Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar. Ele veio ao mundo para nos levar, nos redimir, para nos libertar dos nossos pecados, para que essa separação que existe entre nós e o nosso Deus, que o pecado faz isso em nossas vidas, seja tirada. Como eu disse no estudo anterior, não quer dizer que nós não vamos mais pecar, nós vamos continuar sendo pecadores até quando nós teremos um corpo transformado. A grande diferença é que agora, quando Deus ele olha para nós, ele vê através de Jesus Cristo. Então, ele não nos olha mais com um olhar de punição, mas um olhar de graça, um olhar de misericórdia. Mas a grande pergunta que fica no ar é: o que moveu Deus?
O que levou Deus a fazer isso? A mandar Jesus, a matar o seu filho para nos salvar, para nos dar essa salvação, para nos libertar dos nossos pecados. Única e exclusivamente o seu amor. O que levou Deus a fazer isso foi o seu próprio amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus. Não havia nada em nós, não há nada no ser humano que possa atrair Deus para que Ele dê a salvação a alguma pessoa, a algum ser. Não existe, mas movido pelo seu grande amor, um amor tal, um amor inexplicável. Então, Ele envia Jesus para nos salvar. E somente através de Jesus, e somente através desse sacrifício do seu Filho, nós podemos obter essa graça de ser alcançada por Deus. Essa barreira agora que nos separava diante de Deus, ela foi removida pela morte de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Agora Cristo nos conduz até Deus. O próprio Filho de Deus que nos conduz até o Pai. 1 Pedro no capítulo 3, versículo 18, nos diz isso. Ele nos conduz a Deus. Você que está me ouvindo, além de você ser conduzido a Deus através de Jesus, além dele nos livrar das consequências do pecado, esse Jesus ele nos faz uma maravilhosa promessa, uma promessa extraordinária. Ele diz que não apenas ele vai nos salvar, ele não apenas vai nos conduzir até o Pai, mas que ele vai nos ressuscitar no último dia. O texto de João, no capítulo 6, versículo 40, a Bíblia diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a grande promessa. Para que Jesus veio ao mundo? Para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. E se você crer nele, você terá a vida eterna e ele vai te ressuscitar no último dia. Você não vai mais morrer eternamente. A morte eterna não terá mais poder sobre a sua vida, porque você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Deus envia Jesus, o seu Filho amado, de uma maneira tal, de um amor incondicional, para nos salvar, para te salvar. Basta apenas você crer, basta apenas você seguir aquilo que Ele deixou registrado na sua palavra. Basta apenas você entregar a sua vida a Cristo, e Ele vai te salvar, e Ele vai perdoar os seus pecados, e Ele vai te dar a vida eterna, e Ele vai ressuscitar você no último dia. Que Deus te abençoe, que você possa ter consciência por que Jesus veio a este mundo. Ele veio para te salvar, Ele veio para nos salvar. Ele sofreu tão grande martírio, tão grande sofrimento para me salvar, para te salvar. Creia em Jesus, confie em Jesus, siga Jesus e tenha Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.